Obrigado, meus amigos, por me verem novamente aqui, nesse escritório da Fênix. E hoje eu vou partilhar certas situações sobre dependência química, Trabalho nessa área já há muitos anos, como vocês sabem, e em várias clínicas já trabalhei, em várias fazendas de Minas, Paraná e vários lugares, Então hoje eu vou falar uma coisa que realmente acontece no dependente químico. Junto com a doença da dependência química, os dependentes têm mais duas coisas em comum. Em primeiro lugar, antes de procurar ajuda fora, ele tenta de toda maneira procurar ajuda dentro dele mesmo. E ele não consegue nunca, Em segundo lugar, ao tentar resolver as coisas, certo, do modo dele pensar, ele nunca vai resolver isso, Por quê? Porque ele não procura ajuda. Ele falha porque os maiores esforços não podem mudar aquilo que ele não vê. Ele não enxerga que ele está bebendo demais, que está se drogando demais. Vocês notam esse pessoal da Cracolândia, Eles não percebem que estão na rua, estão jogados, vieram de lugares diferentes. Por quê? Porque não sabem pensar. A droga abafou os pensamentos deles. Havia muitas coisas que eles não veem claramente. O objetivo nosso da recuperação, em todas as clínicas que realmente tem profissionais para recuperar esses meninos que estão perdidos, senhores de idade, mulheres, certo? É descobrir, fazer eles descobrir como pessoas que sentem aos outros e identificar essas defesas que não permitam que isso aconteça. A mudança é o objetivo final do dependente químico. Ele precisa mudar o modo de pensar, o modo de se vestir, o modo de agir. Esse é o trabalho do psicoterapeuta, do terapeuta, do monitor, do coordenador. É ele ver dos dois caminhos qual é o caminho melhor que ele pode conseguir para ficar limpo. O propósito imediato é ver no indivíduo que ele precisa mudar, colocar pensamentos novos, atitudes novas, comportamentos novos, A mudança é o objetivo final. O propósito imediato é ver o que precisa nele mudar. Para isto é necessário ver e descobrir a um nível de sentimentos. Porque o dependente químico, ele não sabe lidar com sentimentos e emoções. Talvez em alguma palestra eu já falei sobre isso. Ao examinar este propósito, sobressai nossa ênfase do que nós vamos sentir dele para trabalhar com ele. Acentuamos os sentimentos por várias razões. Prestem atenção. Primeiro, o comportamento. No passado dele era tão contrário ao sistema de valores que muitos sentimentos de remorso e ódio por si mesmo foram construídos. Ele construiu no passado dele ódio, remorso que não sai do seu subconsciente e que ele se joga na bebida, se joga na droga, E se joga. As meninas de hoje, vão numa festa, começam a beber, começam a se drogar e não percebem que é doente na substância daquilo lá, Que gera compulsão. Ele acumula um monte de sentimentos negativos e ele se esconde atrás de várias máscaras. Nós já passamos pela Fênix, já mostramos aquela situação de uma menina tirando a máscara e a outra colocando. Tirar máscara, abandonar papéis que não significam nada, meu Deus, Então, ou defesas que impedem a sua descoberta. É isso
que nós, psicoterapeutas, terapeutas, nós precisamos achar no dependente químico? Isso começa com uma pequena desaprovação de nós mesmos. Então vem um remorso que começa a aumentar e finalmente um profundo ódio de si mesmo. Quando a gente começa a descobrir, vocês notam na área de sentimentos, quando a pessoa, às vezes ele não fala o sentimento próprio dele, se esconde atrás de uma máscara. Como? Eu não presto. Ai, eu não sirvo para nada. Como que você não serve para nada? Você é um ser humano, apenas você tem uma doença, que essa doença dá para ser tratada, dá para ser não curada, certo? Mas eu conheço pessoas em 30 e tantos anos de trabalho que estão limpos até hoje, né? Então, o mundo seria melhor sem mim. O importante é perceber esses sentimentos antes de começar a praticar o primeiro passo, tanto do AA como do NA. Perceber esses sentimentos é uma condição de desespero do indivíduo e desamparo que os acompanha e torna o primeiro passo a condição de desespero e desamparo. Admitir que eu sou doente, isso dá um desamparo no indivíduo. Ao invés de uma teoria abstrata, sentimos a impotência e a perda do controle do indivíduo. Por isso que o profissional, ele tem que ser um profissional estudado, ele tem que fazer cursos. Como nós da Fênix que trabalhamos, já fizemos tantos cursos que a gente nem sabe quantos cursos fez, né? E trabalhamos em tantas clínicas. Perceber esses sentimentos tem outra razão, certo? São os defeitos de caráter que o indivíduo tem, que nós temos que descobrir quais são os defeitos de caráter dele. Para quê? Para trabalhar nesses defeitos de caráter, para ele não ter mais esses pensamentos de fazer coisas erradas, que vai prejudicar ele ou a família. Então o que acontece? Devido a esse conflito, esse sistema de valores e esses comportamentos induzidos pelas drogas, eles formam sentimentos negativos rígidos, chamados de atitudes em relação a nós e aos outros. Olha que coisa, né? Então muitos, né, dos dependentes químicos se tornam pessoas hostis, ressentidas, zangadas, tá entendendo? Certo? Em relação, cheias de autopiedade, medrosas, desafiadoras, falsas, arrogantes, superiores aos outros, né? Isto podia ser apresentado como sentimentos para muitos dos dependentes tornar parte da sua própria natureza humana. Vocês notam essas pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, que precisam de uma internação, senão ele perde a identidade dele, né? Certo, vamos agir com carinho, com amor, com toda a nossa capacidade, mas a gente tem que ser rígido para trabalhar com eles em relação ao trabalho, certo, terapêutico. Por isso que não são mais pessoas que de vez em quando sentem a vida, ele reage contra a vida. Ele não é mais uma pessoa que de vez em quando se ressente, ele é uma pessoa ressentida. Descobrimos que são pessoas que sentem essa autopiedade, que é uma falta de controle violento. Mamãe, eu estou sofrendo muito, eu preciso da droga, papai, por favor. E aonde que a mãe tira e dá, né? Muitos sabem disso. E o que é? Eles descobrem que não são pessoas que têm essa malandragem da autopiedade, eles são autopiedosos, né? O que foi um sentimento se tornou, certo, uma postura de atitude. Ele se tornou uma pessoa de atitude, de quê? De se jogar mesmo para o mundo, certo?
esse é um defeito de caráter gravíssimo. Ele não tira essa máscara, ele só vai tirar quando vai buscar recuperação, ou seja, ela em grupos fechados ou clínicas abertas, né? Que tem que ser tratado com toda a dignidade, certo? A maioria dos terapeutas, né, não tem contato com reuniões devido a esses sentimentos. Eles têm que descobrir os sentimentos que os dependentes químicos têm para trabalhar em cima disso. Por isso que a Fênix faz um trabalho, certo, fenomenal, tal qual eu estou fazendo parte. Fenomenal. A gente tem que tirar o sentimento negativo e colocar metas positivas no indivíduo, certo? Nossos sentimentos positivos de alegria e amor também estão bloqueados, esses sentimentos neles, entendeu? Nós temos que desbloquear esses sentimentos pelas defesas que procuram esconder esses sentimentos negativos. Daí é onde que vem os 12 passos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quarto admitindo, certo? Que tem que fazer um quarto passo. Duro consigo mesmo, descobrir onde que estão suas defesas, descobrir onde que ele está errando, né? O que é? Porque as defesas dos dependentes químicos são seletivas. O homem que esconde sua raiva também oculta mostrar sua gratidão e afeição. Escute o que eu vou falar agora, certo? Pelo meu esboço que eu preparei hoje para explicar para vocês. Há 3 janelas num dependente químico. A primeira, ela é cega. Ela está cega para ele mesmo. Mas ele é visto pelas outras pessoas. O tom da voz, a inclinação da sua cabeça, dizem aos outros sobre coisas que eles não enxergam. Vocês notam? Vocês podem andar em qualquer Cracolândia, em qualquer lugar que vende droga, ou qualquer lugar como a gente vai fazer resgate, vai buscar as pessoas, a gente nota. As pessoas sentem medo. Eles não demonstram aquela situação. Por isso que se você for colocar seu filho, se você for colocar sua filha, sua mulher, seu marido, você tem que procurar, certo? Clínicas de alto valor aquisitivo em relação aos profissionais de trabalho que estão trabalhando com a dependência dos seus filhos, ou com você mesmo, não é? Certo? Às vezes um estranho pode ver em meia hora o que um dependente químico não enxerga em um dia. Um estranho percebe rapidamente, certo, em 5 minutos, meia hora, o que ele não vê o dia inteiro. Depois tem a janela quarta, que é o do subconsciente, e ela não é visível, ela não é demonstrada, porque ele está guardado aqui, está guardado no seu sistema nervoso central, no seu cérebro. Às vezes o nivelamento e a confrontação resultam num vislumbre desse subconsciente. O que é isso? Isto é um bônus e não um objetivo do grupo. Porque às vezes eu posso perceber que o meu filho, a minha filha, ou a minha neta, qualquer coisa assim, ela está meio bloqueada com os sentimentos dela. Ou às vezes ela está alegre demais. Mas eu percebo que há alguma coisa errada, mas eu não sei o que ela tem no seu subconsciente. Talvez tenha alguma coisa errada que ela não está dando valor. Outra, a gente nota isso pela confrontação. Estejam me entendendo bem, pela confrontação. Apresentar uma pessoa a si mesma lhe dizendo como você a vê. É onde que o terapeuta precisa trabalhar. Eu te vejo desta maneira, vamos fazer um estudo sobre você, sobre o seu quarto passo, sobre totalmente desde a sua infância, quando você começou a usar droga, quando você começou a usar o álcool, tanto para as mulheres, para os meninos menores, os maiores,
para entender de dentro dele aonde que está o problema. É o trabalho que a Fênix e várias comunidades que trabalhei fazem. Você me parece autocentrado. Por que você está autocentrado, se vocês estão me entendendo? Pois só fala em você, não fala em outra pessoa, confrontando. Nós precisamos confrontar o dependente químico amigavelmente. Isso que é amar. Amavelmente, para descobrir o que na realidade ele está sentindo, qual é a raiva que ele sente dentro dele, por que ele começou a usar droga com aquela idade. Isso é uma coisa muito profissional, né? O nivelamento. Nós nivelamos, o dependente químico nivela, quando assumimos o risco de ser conhecidos relatando espontaneamente os seus sentimentos. Estamos magoados, estamos com medo, estamos com raiva. Aí nós vamos descobrir o porquê que ele tem a raiva, o medo, e por causa da mágoa, por que ele está magoado. Quando o dependente químico tenta esconder esses sentimentos, ele usa as defesas. Que cada defesa serve para evitar de nomear os sentimentos que ele está sentindo. É por isso que eu digo para vocês, com toda sinceridade, eu gosto do meu trabalho. Aprendi muito com ele, aprendi até a trabalhar interiormente comigo mesmo e com os meus amigos da Fênix e com várias comunidades, que às vezes eu não posso citar nomes. Mas o dependente químico precisa ser tratado com amor. Não, ele tem que sofrer pela dor, mas uma dor emocional. Aí que nós vamos descobrir essas defesas que ele tem. E é só por hoje que eu queria falar isso para vocês. Estou grato, pelo resumo de todas essas terapias que estou fazendo, das videoterapias que vocês estão me acompanhando. Eu agradeço de todo o meu coração e tomara que essas videoterapias que vocês assistem sejam um benefício para vocês entenderem melhor seus pais, seus filhos, suas mulheres, certo? E nós estamos aqui a todo vapor. Se vocês precisarem de alguma internação, falem conosco. Vocês têm o meu telefone, vocês têm o telefone da Fênix. Falem com a gente. O que precisar, vai lá nas minhas informações. O que eu puder responder para vocês, eu respondo com toda a sinceridade, certo? E toda a minha capacidade nesses 38 anos que eu trabalho com tudo isso. Agradeço a vocês, agradeço a todos, tá entendendo? E entenda o projeto que a Fênix quer fazer. É um projeto de uma internação que às vezes vocês estão precisando e não estão enxergando. E nós temos esses projetos no Brasil inteiro. É só procurarmos. Fico grato e fiquem com Deus todos aqueles que estão assistindo essa palestra. Muito obrigado.